Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias capítulo 6. Livro de Oséias capítulo 6. Você que achou, deixa aí aberto. Vamos clamar ao Senhor. Meu Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. E eis aqui nós, Deus, diante da Tua palavra. A Tua palavra é cheia de conhecimento do Senhor, de sabedoria eterna, que nós não temos condições de alcançar, Pai, senão pelo Teu Espírito. Se não for a Tua presença aqui em nós essa noite, se não for o Teu Espírito aqui no meio de nós essa noite, Deus, jamais conseguiremos, ó Deus, alcançar, Pai, aquilo que o Senhor quer, Deus, falar conosco. Há muitas mensagens, ó Deus, mas se o nosso coração não estiver aberto, Deus, para recebê-las, ó Pai, permaneceremos, ó Deus, do mesmo jeito, ó Pai. Por isso pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, Deus, faça com que essa palavra seja, Deus, cravada nos nossos corações, meu Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, toma este lugar, Senhor. Toma as nossas vidas, ó Pai. Para louvor, ó Deus, de Ti, ó Pai, toma as nossas vidas. Eis aqui esse momento, Deus, onde há muitas lutas, ó Pai, onde há batalhas, Deus, sendo travadas. Muitas vezes Satanás vence ao nosso redor, ó Pai, de redor, e tenta nos impedir, ó Deus, de entender e compreender a Tua palavra. Senhor, que nesse momento, Deus, seja a Tua presença aqui, ó Pai, que ela tome os nossos corações, que o inimigo não tenha vez sobre este lugar, ó Pai, que ele não consiga, Senhor, êxito, ó Pai, em nada, Senhor, que ele tentar aqui neste lugar, ó Deus. Põe os Teus anjos ao redor deste lugar, ó Pai, sobre cada pessoa aqui, Senhor, a Tua proteção, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, meu Pai. Oh Deus, que sejamos o Teu povo, Senhor, que sejamos aqueles que temem o Senhor, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos dá a direção que nós precisamos, ó Pai, o entendimento, ó Pai, que necessitamos, ó Pai, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oséias capítulo 6, a começar do finalzinho do capítulo 5, versículo 15, a partir do versículo 15 do capítulo 5, não sei se na tua Bíblia fica na mesma página. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, Efraim? O que te farei, Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. O livro de Oséias começa de uma forma bem espantosa. Deus dando a ordem ao profeta que se relacione ou se case com uma prostituta.
E a ordem é que ele se case com essa prostituta e com ela tenha filhos. E ele estabelece alguns nomes ali para esses filhos e filhas. Nomes não agradáveis, nomes um tanto quanto amaldiçoados. E Oséias, ao perguntar ao Senhor, ao questionar o Senhor lhe responde, o motivo do qual está fazendo todas essas coisas. Para mostrar para o seu povo como o seu povo tem andado, o que o seu povo tem feito, como é a vida do povo de Israel. O casamento com a prostituta era algo abominável, algo escandaloso, algo de espanto, algo que chocaria o povo. E muitos ali, tomados de uma certa moral, até falariam: um profeta, que isso? Nunca antes na história dessa terra, um profeta fez coisa tão absurda assim. E Deus então revela ao seu povo: é dessa forma que vocês têm vivido. Uma falsa santidade, uma hipocrisia. Vocês dizem e até transparecem ter um comportamento bom, mas vocês se prostituem em todos os lugares. Um pouco mais para o final, ali no capítulo 11, 12, Deus vai dizer que eles se prostituem em qualquer lugar. Debaixo de árvores, no meio da seara, onde se malha o milho, o trigo, e qualquer lugar para eles é lugar de prostituição. Então Deus diz para eles o seguinte: a vida de vocês é prostituição. Vocês se prostituem com outros deuses. São deuses ídolos dentro de casa, os deuses familiares, postes, ídolos, todo tipo de coisa vocês fazem. E por fim, ainda fazem sacrifício a Deus pelos seus pecados. É viver 2 crenças, 3 crenças, 4 crenças. Parece que Deus não é o suficiente, então tem que buscar em outro lugar. Parece que aquele outro Deus lá, ele satisfaz uns desejos melhor, então vamos buscar naquele Deus lá, a consagração naquele Deus. Parece que aquele outro Deus lá, ele dá um pouquinho de dinheiro, então vamos buscar um outro Deus lá. Então esse relacionamento com outros deuses, a palavra de Deus para esse relacionamento, para esse amor de si mesmo e a busca do próprio coração, Deus chama de prostituição. Por que prostituição? Porque nós pertencemos a Deus. Nós somos a noiva de Deus. Nós somos a esperada do Senhor, a terra, o povo de Deus. Então, se nós nos relacionamos com o outro, nós estamos quebrando a aliança, o casamento ali. Ele trata como um casamento, como uma união sólida, se tornando um só. É Deus querendo se tornar um só com o seu povo. E o povo se prostituindo, adulterando com Deus, buscando outras coisas. Quando nós chegamos aqui no capítulo 6, nós vemos Deus revelando a sua glória, revelando a sua misericórdia, revelando a sua graça, revelando a vinda de Jesus Cristo, a salvação do povo, mas também nós vemos uma coisa muito triste. Deus também revelando como que o povo se coloca diante dele. Deus, nessa semana, tem me tratado, e eu não tenho vergonha aqui de falar, de confessar diante dos irmãos, que Deus tem me chamado muita atenção, tem me corrigido muito, tem me feito passar por algumas coisas, tem me feito me sentir bem pequeno, e eu tenho sentido mesmo essa dor da pequenez. Eu vim de alguns momentos bons no passado, e a gente acaba se enchendo de comodidade, talvez até de orgulho. A gente esquece que a glória não é do homem, a gente esquece que a força não é do homem, a gente esquece que a capacitação não é do homem, a gente esquece de tudo isso. E a gente começa a viver debaixo do poder de Deus, como se o poder fosse nosso, como se o poder já estivesse em nós, como parte de nós. Na realidade, o poder ele passa por nós. Paulo vai dizer que somos vasos de barro, para que a glória de Deus seja vista, e não a nossa. Para que a glória de Deus seja revelada, e não o que o vaso é.
E assim como a palavra diz também, muitas vezes o que Deus faz? Ele pega esse barro, ou ele pega esse vaso, ele moe esse vaso e o molda novamente. E ele tem poder o suficiente para fazer isso. E ele diz para o profeta: assim como você vê o vaso na mão do oleiro, onde ele se desmancha, e ele volta e faz de novo, eu muito mais poder tenho para fazer isso com o meu povo. Então muitas vezes nós odiamos ou não queremos uma palavra de correção. Eu vejo muitas pessoas dizendo: palavra dura, palavra de correção, palavra que mói. Eu queria uma palavra de incentivo, queria uma palavra que me colocasse para cima. Mas será que a gente não está para cima o suficiente? Será que o meu olhar já não está altivo o suficiente? Será que a minha cerviz não está dura o suficiente e eu não consigo me rebaixar? E esse não seja realmente o momento de me humilhar? Essa palavra Deus tem colocado no meu coração. E essa semana, ao ler aqui o livro de Oséias, ao retomar a minha leitura bíblica, que eu já tinha deixado ali, que eu comecei com toda a força durante o ano, no comecinho do ano, depois eu dei uma parada, uma estacionada, e eu comecei a ver Deus ali tirando todas as minhas forças, ou as forças que eu achava que era minha. Tudo que eu achei que era meu, tudo que eu achei que eu tinha condições, tudo que eu achei que eu tinha capacidade para resolver, achei que tinha sabedoria para resolver, o Senhor então vai tirando tudo isso. Tira a sabedoria, vai tirando um pouco da paz que Ele dá, vai tirando um pouco daquela confiança que nós temos em nós mesmos e vai nos abatendo, vai nos moendo, vai nos transformando. Eu posso ver de duas formas. A primeira é: estou em falha com Deus. O povo de Deus muitas vezes está em falha com o Senhor e começa a ser moído por Deus de várias formas. Não tem uma forma apenas. Deus pode fazer muitas coisas. Deus já usou reis, Deus já usou doenças, Deus já usou enfermidades, Deus já usou povos, Deus já usou morte, Deus já usou muitas coisas para trazer o seu povo de volta para Ele. A mim, Ele tem usado algumas coisas. A você, não sei o que Deus tem feito. Como que Deus tem te trazido para diante dEle? Como que Deus tem feito para te colocar diante dEle? Você sente que Deus está te chamando por uma responsabilidade? Que Deus está te chamando por uma vida mais profunda com Ele? É esse sentimento talvez que você tem? Eu vejo muitas pessoas aqui que vêm, às vezes visitam a igreja, depois falam com a gente, conversam, falam que a palavra é muito boa, mas é uma palavra dura, e preferem outros lugares, porque nesse momento está precisando de uma palavra que lhe agrade, uma palavra que lhe conforte. E muitos que não ficaram por aqui disseram isso. Deus faz a ferida. E muitas vezes pessoas com as feridas abertas saem da presença de Deus e não esperam que Ele possa sará-las. Se sentem feridas por Deus. Os profetas muitas vezes foram usados por Deus para ferir o povo com as palavras do Senhor. E a todo tempo o Senhor vinha sobre o povo e falava assim, desde Moisés. E se cumpriu cada palavra que Moisés disse. Se vocês falharem, eis que o Senhor os pegará, botará um reino contra vocês, moerá vocês, vai espalhar para o mundo todo vocês, vai fazer com que vocês sejam escravos de outro povo, vai fazer com que vocês adorem no meio de outro povo. Babilônia, Egito, quantos povos tomaram? Quantos povos tomaram o povo de Israel e os escravizaram? Babilônia principalmente. E a gente vê ali momentos como o de Esther. Parece que no livro ali não se ouve falar o nome de Deus, não se cita Deus no livro de Esther, porque o povo estava preso na Babilônia, talvez ali não poderia nem dizer o nome de Deus, para não ser morto. Mas você vê que, mesmo sem dizer o nome de Jeová, Yahvé, seja qual for o nome ali, interpretação, o nome de Deus, mesmo assim havia temor. Mesmo assim, Mordecai fala da esperança, que se você não fizer nada, vai vir alguém. Ele não fala Deus vai erguer alguém, mas ele sabe que Deus vai erguer. E ele fala que vai vir alguém. E esse alguém veio. Esse alguém é Jesus Cristo.
É Ele que veio para nos salvar. Ele é o verdadeiro Salvador. Ele é o verdadeiro libertador. Não há outro. Então, Deus, Ele vem e trata o seu povo. Ele envia os profetas. E toda vez que Deus envia os profetas para o meio do povo, o povo rejeita os profetas. O povo não quer crer nos profetas. O povo não quer escutar os profetas, porque a palavra é dura demais. É doída demais. E nesses últimos dias, eu talvez pensei dessa forma. Eu queria que Deus derramasse poder, eu queria que Deus fizesse alguma coisa. Eu queria que Deus agitasse, eu queria que Deus movesse. E a gente não consegue ver que o mover de Deus, talvez na nossa vida, nesse momento, é o das mãos dele, nos moendo, nos apertando contra nós mesmos, para nos mostrar o quão pequeno nós somos. Porque às vezes nós ficamos inflados de algumas coisas. Nós vemos Deus fazer algumas coisas pela nossa vida, nós vemos Deus agir em algumas coisas na nossa vida, e nós nos colocamos já como pessoas abençoadas por Deus, pessoas já envolvidas por Deus, cheias da presença de Deus, quando na realidade nós não somos nada. Essa semana me veio sobre a minha mente, quando a palavra diz vermezinho de Jacó. E por consequência, né, meu nome é Israel, antigo Jacó. Então você, Deus, eu sou esse verme. Eu sou esse vermezinho. Eu sou esse que precisa do Senhor. Eu sou esse que depende do Senhor. E muitas vezes parece que Deus fica em silêncio, Ele não responde, Ele não fala conosco, porque Ele está ali moendo os nossos corações. Está ali moendo a nossa mente, tirando daquele meio todo o pedregulho, tudo aquilo que está começando a endurecer, o que já endureceu, para trazer de volta aquele quebrantamento. Toda vez que o povo de Deus é moído, volta mansinho, adorando o Senhor. Aí lê a palavra, lê os mandamentos, lê a lei, toma parte da lei. Olha como a lei é linda, ai maravilha, se prostra, chora diante da lei, ama a Deus e começa a caminhar de novo. Aí separa de novo o melhor para Deus, a ovelhinha sem mancha, a primeira, preparadinha, bonita, e começa de novo a sacrificar, e começa a adorar o Senhor, e derruba os ídolos, derruba os altares para Baal, derruba tudo. Aí limpa tudo e começa. Então Deus vai agindo sobre o povo, faz o povo ganhar muitas batalhas, aí o povo começa a se inflar, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, consagrado pelo Senhor, o nosso Deus é o Deus poderoso, bendito, santo, agora nós estamos protegidos, agora nós estamos tranquilos. E vai ficando tranquilo, vai acomodando com a proteção do Senhor, vai acomodando com aquilo tudo. E logo o povo volta de novo, como diz a palavra, como o orvalho da manhã, que molha a grama toda. Você fala assim, nossa, está tudo molhado. Mas quando vem o primeiro sol, evapora, some. Já não há mais nada. E o que a palavra diz é que nosso temor por Deus, ou nosso amor por Deus, é o que Ele vai dizer aqui um pouco mais à frente. O que Ele quer de nós, o amor. O que Ele quer de nós, dedicação. Assim como Ele nos ama, o que Ele quer de nós? Intimidade, amor, busca. Vinde, voltemos ao Senhor, busquemos-nos novamente, voltemos a Ele, adoremos de novo, façamos de novo sacrifício e louvor a Ele, adoremos o Teu santo nome, busquemos a Sua face, temamos a Ele. E o povo então, até que Deus responda, até que Deus volte a abençoar o povo e proteger o povo, o povo permanece ali firme. Mas logo depois o povo esquece tudo. E o primeiro profeta que vem, o povo nega, o povo mata. E nós nos tornamos muitas vezes como os fariseus, os saduceus. Como vai dizer Estevão? Estevão abre os olhos daqueles homens, fala desde Moisés, que Moisés anunciava que viria o Rei dos Reis,
o Senhor dos Senhores, que viria o Messias. Um como ele, mas que não era ele. Muito mais poderoso do que ele. Ele sim governaria sobre o povo. Ele sim teria um reino eterno. E Estevão então começa a falar de todas as vezes que o povo desobedeceu ao Senhor, todas as vezes que o povo negou a palavra da verdade. E no finalzinho ele fala: vocês, da mesma forma, assim como seus pais fizeram, vocês mataram os profetas, vocês negaram suas palavras. E qual que é a reação daqueles homens, os mestres da lei? Rangeram os dentes, se morderam de raiva. E o que eles fizeram? Apedrejaram Estevão. Eles poderiam dizer assim: vamos fazer diferente então, só para mostrar para ele que nós somos diferentes? Não. Foram tomados da mesma ira e da mesma raiva que tomou e tem tomado o povo. E muitas vezes nós ficamos revoltados com o Senhor. Muitas vezes nós ficamos revoltados com Deus porque a palavra não nos agrada. Hoje eu entendo muito mais, porque o pastor diz muitas vezes que tem uma abominação aí por caixinhas de promessa. Porque elas fogem de um contexto de temor, um contexto de negação, um contexto de entrega, um contexto de vida com Deus, de obediência. E prometem coisas que Deus promete sim, mas para aqueles que o amam. E aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Muitas vezes nós temos nos enchido dos sacrifícios. O homem, ele prefere a vida de sacrifícios do que a vida de intimidade com Deus. Nós preferimos fazer o sacrifício porque os sacrifícios estão sob o nosso poder. Pegar o bezerrinho, cuidar dele, dar raçãozinha para ele lá, fazer ele crescer, não deixar ele se contaminar com nada, escolher lá o melhorzinho e depois sacrificá-lo, entregar para o Senhor, isso é fácil. Mas agir de misericórdia, andar uma vida de humilhação diante de Deus, de intimidade, de busca, isso depende muito mais de Deus, de se submeter diante de Deus, como a palavra diz, se submeter sob a poderosa mão do Senhor, e deixar que Ele cuide, deixar que Ele tome as decisões, deixar que Ele faça a vontade dEle, deixar que Ele produza em nós, e não nós nos agitemos a produzir alguma coisa. A palavra diz, Jesus lá em João 15, permaneçam em mim, para que vocês possam produzir. É a permanência em Cristo que nos faz produzir alguma coisa. E às vezes a gente afasta um pouco de Cristo e quer produzir coisas com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, crendo que Deus está conosco, crendo que Deus está nos abençoando ali, que Deus está nos direcionando ali. Então eu tenho um entendimento da palavra, eu entendo um pouco da palavra, eu leio a Bíblia, então eu sei até onde eu vou, eu sei qual que é o meu limite, eu sei até onde eu posso pisar. Quando na realidade deveria ser o quê? Senhor, eu não sei até onde ir. Senhor, eu não sei onde pisar. Senhor, eu não sei onde eu vou. Por favor, me dá a direção, me dá o caminho. Senhor, eu não posso fazer isso. Me direciona a fazer o que é correto. Senhor, eu não posso tomar essa decisão. Senhor, eu estou diante de uma coisa que eu não sei o que fazer. E nós queremos botar a mão nessas coisas, nós queremos resolver essas coisas. E depois apresentar diante de Deus. Assim, olha, Deus, como que eu fiz, olha como que eu resolvi. Viu como é que eu sei fazer também? Viu como é que eu tenho capacidade também de fazer? Viu como é que eu entendi a tua palavra, como que faz? Assim era os fariseus. Homens que se diziam cumpridores das leis, dos mandamentos do Senhor, que pregavam ali, faziam seu sacrifício, tudo direitinho. Os jejuns 3 vezes por semana, como eles mesmos diziam que faziam. Mas Cristo usa a palavra de Oséias e diz, se vocês pudessem entender o que Deus diz, misericórdia quer e não sacrifício, a vida de vocês seria diferente. Vocês entendiam por que eu estou aqui. Então o profeta Oséias, ele é muito usado por Deus. Mas ele também é submetido a viver coisas para mostrar para o povo o quanto o povo está em pecado.
o quanto o povo está ruim diante da presença de Deus. O livro de Oséias nos traz um Deus santo, puro, que rejeita uma idolatria. Ele rejeita e abomina a prostituição do seu povo e trata com justiça. E ele diz: a luz vai vir e a justiça sairá. Vai se revelar, vai aparecer. Mas também nos fala de uma esperança, que ele tem poder para causar uma ferida, arrancando de nós a impureza, arrancando de nós o pecado, tirando de nós a parte que não presta. Por isso Jesus vai dizer, como foi citado aqui semana passada: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca e lança fora. Porque é melhor que você vá sem um olho e sem uma mão para o céu do que com o corpo todo para o inferno. Isso quer dizer o quê? A ferida que Deus precisa causar muitas vezes em nós é dolorida, mas é a única forma dele nos alcançar, ou é a única forma dele nos tirar das trevas. Eu lembro uma vez, a Laura me fez uma pergunta, a minha filha me perguntou o que era mais difícil para mim no reino de Deus, o que era mais difícil para mim abandonar. E eu falei para ela assim: eu não sei o que é mais difícil, porque parece que tudo é difícil. Mas também, quando você encontra Cristo, parece que a dificuldade ela vai embora e tudo é recompensado. E eu perguntei para ela: o que te faz? O que você entende que é mais difícil? E ela falou assim: os amigos. Então a gente vê que a vida com Cristo tem um preço. Ela tem um preço. Pelos nossos pecados foi pago na cruz? Sim. 2 dias Ele nos mostrará, nos abaterá, mas ao 3º dia nos levantará. Assim como Cristo levantou da morte, assim também Deus nos levantará com Ele, em glória. Mas nós precisamos permanecer nele, precisamos permanecer firmes nele. Permanecer firme em Cristo tem um custo. O custo é perder a minha vida. É perder a minha vida. Muitas vezes nós temos as bênçãos do Senhor sobre nós, a proteção, a guarda de Deus. Nós vemos Deus fazer milagres na nossa vida. E nós ficamos felizes por isso. Não é pecado ficar feliz por isso. Talvez seja até uma obrigação nossa. Porque a palavra fala: em tudo dai graça. Não só no que é bom, mas também no que é ruim. Em tudo dai graça. E normalmente nós queremos dar graça só naquilo que é bom para nós. Não conseguimos dar graça por algo bom, talvez, que aconteça na vida de um irmão. Não conseguimos nos alegrar com as coisas que acontecem na vida dos outros. Na obra de Deus. Parece que nós só conseguimos nos alegrar quando nós estamos no meio disso. Se eu estiver no meio daquilo que está acontecendo, eu fico feliz. Mas se eu não estiver no meio daquilo, eu já começo a ficar triste. Ai, Deus, por que eu não estou lá? Por que você não fez em mim também? Eu não consigo me alegrar. Isso é ingratidão, como a gente falou na semana, no estudo que a gente teve. Da manifestação dos últimos dias, né? Como são os homens nos últimos dias. Ingratos. Muitas vezes nós somos assim. Eu posso estar passando por algo, eu posso estar sendo moído em alguma coisa. Talvez você esteja também sendo moído em outra coisa. Há o moer de Deus e há a consequência do pecado. Precisamos também saber entender e discernir o que são as duas coisas. Eu vejo muita gente dizendo assim: estou passando pelo vale, estou passando por um sufoco, estou no deserto. Mas se você olhar e observar um pouco a vida, você vai ver que aquele deserto não é algo que foi proporcionado por Deus. Aquele vale não é algo que foi colocado ali por Deus. Não é alguém que é lançado na cova dos leões porque ora 3 vezes por dia e mesmo com uma lei não desistiu de clamar e orar pelo Senhor. Não é. É alguém que tomou uma decisão errada e agora está recebendo sobre ela a consequência daquele erro. E acha que aquilo é a aprovação de Deus, é o vale de Deus para a vida dela. Como sempre é colocado aqui, né? Faz lá uma dívida de
48 parcelas, não consegue pagar e acha que aquilo é o vale do Senhor para a vida daquela pessoa. E não é. Não é. Mas é quando Deus molda, quando Deus estabelece os critérios dele, e ele começa e ele termina. Ele faz a ferida e ele cura. Ele nos abate, mas ele também nos levanta. Ele nos mói, mas ele também nos reconstrói, nos transforma. Esse é o poder de Deus que Oséias apresenta aqui para nós. Mas qual que é a nossa decisão diante desse Deus? A gente vai permanecer como esse povo, demonstrando um amor que é como o orvalho da manhã, que não dura nem o primeiro sol, nem os primeiros raios de sol, não aguenta? Ou o nosso amor por Deus vai ser o amor como o dele por nós, eterno? Dia após dia buscando a sua face, dia após dia buscando intimidade com ele, dia após dia buscando diante de Deus ser chamado por ele, ser conduzido por ele, depender dele. Quando nós lemos aqui a Bíblia em sequência, nós vemos um Deus poderoso agindo sobre a vida de Daniel, um livro antes aqui. Um Deus que, mesmo abatendo o seu povo, levando o povo cativo, ainda assim mostra toda a sua glória. Ele pega o rei Nabucodonosor, mói o rei, levanta o rei, mói o rei e levanta o rei. Ele faz como ele quer. Ele é Deus. Mas toda a ação dele é cheia de misericórdia e de graça. Toda ação que ele tem, ele dá a oportunidade de arrependimento. Por isso que um dos salmos vai dizer que ele é longânimo em misericórdia. E muitos salmos vão dizer: a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Ele é rico em misericórdia, tardio em irar-se, mas rápido em praticar a sua misericórdia. Qual que é a nossa posição diante desse Deus misericordioso? A nossa posição vai ser de: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará. Viveremos diante dele, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva. Aqui não só fala da ressurreição de Cristo e da salvação de Cristo, mas também fala da sua vinda, o dia do Senhor. É um livro muito rico em sabedoria, um livro muito rico em conteúdo, pois ele nos apresenta Cristo aqui, 400 anos praticamente antes de Cristo vir. Ele nos mostra exatamente o que vai acontecer. E nós, muitas vezes, como esses fariseus, endurecemos nossos corações e deixamos de observar tudo aquilo que Deus tem ensinado, tudo aquilo que Deus tem colocado. Quantas vezes o povo errou e quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós cometemos as mesmas coisas que esse povo cometeu? Quantas vezes nós tomamos os mesmos caminhos que esse povo cometeu? Isso não quer dizer que nós somos pequeninos demais, isso não quer dizer que nós somos dependentes demais de Deus. Só pode dizer isso. E quer dizer isso, que nós somos pecadores, que precisamos desse Deus poderoso. Precisamos desse Deus. A nós só nos cabe o quê? Corar de vergonha. Eu vejo a palavra de Deus. Todos os profetas que tiveram um encontro com a glória de Deus, a sua reação é prostrar-se e temer. Prostrar-se e temer. Daniel, João, dizem que ao ver a glória, ou ao estar ali diante da glória, perdem suas forças. Não conseguem ali mexer. E essa deveria ser a nossa posição diante de Deus. Perder as nossas forças. Enquanto houver em nós esperança naquilo que nós podemos fazer,
quer dizer que nós somos orgulhosos. Enquanto houver ainda um olhar para as nossas próprias mãos, e a gente dizer, eu não posso fazer alguma coisa, ainda pode ser que ainda exista um orgulho no nosso coração, de querer provar para Deus que nós somos ainda capazes de fazer alguma coisa, de querer mostrar para Deus, Deus, eu ainda consigo fazer, olha o que eu consigo fazer. Quando na realidade, nós deveríamos nos submeter completamente diante dele. E todos os dias acordar de manhã e falar assim, Senhor, eu não poderia levantar dessa cama se não fosse o Senhor. Me ajuda a levantar. Senhor, eu estou de pé. O que eu tenho que fazer agora? Eu estou para trabalhar, eu estou para arrumar a casa, eu estou para começar o meu dia. Como que vai ser o meu dia, Senhor? Que decisões eu vou tomar? Até que isso se torne prática diária de intimidade, de busca do Senhor. É orar, é clamar, é jejuar, é se entregar. Há muitas coisas a se fazer. Há muitos caminhos que nós podemos tomar. Mas existe só um desses que é o caminho correto. O de submissão. Como Jesus se submeteu. Pela lei o povo não conseguiu. A lei é perfeita, como Paulo diz. Não há nada na lei de errado. Mas o que ela serviu? Para mostrar o pecado nosso. O quanto nós não temos condições de cumpri-la. O quanto nós não temos condições de vivê-la. Malaquias vai mostrar uma situação do homem onde há uma negociação. O povo, os sacerdotes começam a negociar com os pecadores sacrifícios. Para que eles, ao rejeitar os pecadores, não ficassem sem comer. Porque o povo não ia dar mais oferta, o povo não ia ofertar mais. Por isso Deus vai falar, vocês nos roubam no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Porque vocês têm negociado com pecadores. É nisso que vocês, sacerdotes, nos roubam. Então, muitas vezes nós tomamos para nós uma vida de sacrifício, mas não uma vida de misericórdia. Tomamos para nós uma vida de religiosidade e não uma vida de intimidade. Religiosidade é poder fazer de tudo, ou tentar fazer de tudo para agradar a Deus, para mostrar a Deus o quanto eu sou merecedor da sua salvação. Eu preciso mostrar para Deus o quanto eu sou merecedor da sua salvação, para que Ele, vendo que eu sou merecedor, Ele me dê então a salvação, me salve e fale assim, não, muito legal, Israel, beleza. Intimidade é depender completamente de Deus, que é o verdadeiro evangelho. É saber que Deus é o único, que Deus é o máximo, que Deus é o que eu preciso. E eu só vou conseguir através de Cristo Jesus. O que farei de ti, Efraim? O que farei de ti, Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O que Deus fará de Israel? O que Deus fará de você? O que Deus fará da minha vida? Será que Deus pode olhar para nós e esperar de nós um amor duradouro? Será que Deus pode olhar a partir de hoje para nós e esperar uma dedicação nossa diante da sua presença, em buscá-lo e em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo? Buscar o Senhor até que Ele se revele a nós. Buscar o Senhor até que Ele olhe para nós, tenha misericórdia de nós, se revele a nós. Buscar a Deus verdadeiramente. Não o que suas mãos podem fazer, mas o que Ele é. Será que nessa noite nós seremos como o povo de Israel? Ou como a verdadeira igreja de Cristo Jesus? Será que nós receberemos graciosamente o moldar de Deus? Ou com o coração ferido pelas palavras do Senhor, nos afastaremos da sua presença e o abandonaremos? Será que nós receberemos o abater de Deus e o adoraremos e amanhã nós vamos de novo voltar a adorar aquilo que nós adorávamos? Aquilo que nós buscávamos? Será que eu vou, a partir de hoje, aceitar o silêncio de Deus? O não e o sim? O contrário é minha vontade? O contrário é o meu querer? A direção para um lugar completamente diferente daquilo que eu pensava? Será que nessa noite eu vou
pensar que e viver que os seus caminhos são mais altos que os meus, assim como os seus pensamentos mais elevados que os meus? Será que eu posso viver dessa forma? Essa é a pergunta que eu me faço. E essa é a pergunta que eu te faço também, diante dessa palavra. Será que eu vou ser como Adão? Será que eu vou guardar em mim o quebrar da aliança de Adão? Ou eu vou olhar para Cristo e lembrar que existe uma nova aliança em Cristo Jesus? De estar com Deus por meio de Cristo. De estar com o Pai por meio de Cristo Jesus. Que nós possamos guardar no nosso coração aquilo que foi prometido aqui em Oséias, que em 2 dias e no terceiro ele nos levantaria. Já aconteceu. Jesus já veio e ele trouxe esperança. Ele é a nossa esperança e ele deve ser a nossa esperança. Assim como ele é a esperança, ele também nos deixou algumas coisas que nós devemos fazer. Deixou os seus ensinamentos e manteve os mandamentos do Senhor. Em nada ele mudou. Porque ele não veio para revogar, mas ele veio para cumprir. E ele cumpriu nele. E nos deixou ensinamentos. Coisas que nós devemos fazer. E quando nós pegamos para fazer, para viver, nós vemos que não tem ali sacrifícios. Só misericórdia. Se a gente pega ali o Sermão do Monte, você não vê sacrifício. Você só vê misericórdia. Agir de misericórdia. Ser misericordioso como Deus é misericordioso. Perdoar como Ele perdoa. Amar como Ele ama. Se humilhar como Ele se humilhou. Se deixar ser moldado por Deus. Ser transformado. Que nessa noite o Senhor possa nos derramar o seu Espírito Santo. Que Ele possa nos convencer. Que Ele possa trazer sobre o teu coração como Ele tem trazido sobre o meu coração. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso me acertar com esse Deus. Eu preciso me alinhar com esse Deus. Eu preciso depender mais desse Deus. Eu preciso lembrar no íntimo do meu coração que se alguma coisa acontece, é porque Deus é bom. Se alguma coisa de boa há em mim, é porque Deus é bom. Se alguma coisa pode acontecer através de mim, é porque Deus é bom. E se não fosse Jesus Cristo, o que seria de mim? Se não fosse o sangue de Cristo derramado naquela cruz, o que seria de mim? Se não fosse o Espírito Santo para me convencer da minha cegueira e da minha podridão, o que seria de mim? Pai, nada sou sem Ti. Que fique essa palavra nos nossos corações. Que nós possamos viver aquilo que Deus quer e não aquilo que Ele rejeita. Que nós possamos viver aquilo que Deus espera de nós e não aquilo que Ele abomina, não aquilo que Ele rejeita. Se coloque de pé. Quero orar. Eu quero pedir também o pastor Pedro vir aqui. Ele está dando a bênção. Tem algum pedido de oração? Não? Luto. Deus console o coração. Pai, pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Muitas vezes nos erguemos, ó Deus, diante de Ti ou diante dessa terra e proclamamos que somos o Teu povo, ó Deus. Colocamos, ó Deus, o Teu nome santo sobre as nossas vidas, muitas vezes impuras, ó Deus. Muitas vezes desonramos em nós o Teu santo nome. O Teu santo nome não pode ser desonrado, mas sobre as nossas vidas desonramos o Senhor, ó Pai. Quantas pessoas talvez olharam para nós, ó Deus, e não viram a Tua presença em nós, nem a Tua graça em nós. E ao dizer, ó Deus, que pertencemos ao Senhor, Deus, talvez elas blasfemaram, Deus, contra o Teu santo nome. Porque os nossos caminhos, ó Deus, estavam completamente diferentes dos Teus caminhos, ó Deus. Mas nessa noite eu peço ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Assim como o Senhor é rico em misericórdia, ó Pai, assim como o Senhor é rico em graça, eu peço a Ti, ó Deus, nessa noite, que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, nos leve para diante de Ti, Pai, por favor, eu te peço, Senhor.
Se for necessário, moa-nos, ó Deus, o quanto for necessário, Senhor, que chegue até o pó, Deus, mas faça-nos, ó Deus, de novo. Transforma os nossos corações, meu Pai. Toca no mais profundo das nossas vidas. Atravessa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor. Crava, Senhor, a Tua palavra nos nossos peitos, Senhor, em nome de Jesus. Seja o Teu Espírito na nossa mente, ó Pai, no nosso coração, nos conduzindo, ó Deus, na Tua direção. Não nos deixe, ó Deus, olhar para trás, não nos deixe olhar para o lado, mas somente para o Senhor, ó Deus. Não nos deixe jamais confiar nas nossas próprias mãos ou na força, Deus, que nós temos, pois nós não temos força alguma, ó Pai. Se o Senhor nessa noite, Deus, passar, Deus, e tirar o sopro de vida que colocou sobre cada homem, ó Deus, nós cairemos aqui, Senhor, uma carne, um corpo somente aqui, ó Deus, no chão. Um saco de ossos aqui caído, Senhor, nessa terra, ó Pai. Se não fosse o Senhor a nos dar vida, jamais nos tornaríamos seres viventes, ó Deus. Ó Pai, o Senhor desde o princípio tem nos amado. O Senhor desde o princípio tem produzido, Senhor, esperança, ó Pai. Desde o princípio o Senhor tem guardado, Senhor, firmemente a fidelidade na Tua palavra. Mas nós muitas vezes temos zombado do Senhor, temos desviado do caminho correto. Senhor, nessa noite põe o nosso coração diante de Ti, moído, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai. Sujeitos, ó Deus, ao Teu poder, sujeitos à Tua mão poderosa, Senhor. Submeta-nos, ó Deus, à Tua mão, ao Teu poder, ao Teu reino, Senhor, à Tua justiça. Submeta-nos, ó Deus, à Tua palavra de ordem, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Reina sobre nós, governa sobre nós. Nós Te pedimos, ó Deus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, nos faça fazer, ó Deus, o que o Senhor quer, Deus, que seja feito, ó Pai. E não nos deixe fazer aquilo que nós queremos, ó Deus. Possamos satisfazer o Teu desejo e não o nosso, ó Pai. Não nos deixe olhar para trás, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, voltar atrás, ó Pai, jamais, ó Deus. Toma cada vida aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Entrego nas Tuas mãos aqui, ó Pai. Ó Deus, essa moça, Deus, que perdeu seu ente querido, Deus. Que nesse momento, ó Deus, passe por esse luto, ó Pai. Ó Deus, só o Senhor pode consolar os corações, ó Deus. Só o Senhor pode, Deus, suprir a saudade, Deus, daqueles, Deus, que perdem, ó Deus. Que sabe, Deus, que não vão poder ver mais, que sabe que não vão poder tocar mais, sabe que não vão poder conversar mais. Mas sobre nós há uma esperança, Deus, uma esperança eterna. Que se nós permanecermos firmes, ó Deus, até o fim, veremos a Tua glória, veremos o Senhor. E se nós, ó Deus, aqui, ó Pai, mantivermos firmes no Senhor, ó Deus, nos encontraremos lá na eternidade. Aqui, Senhor, talvez pai, filho, talvez esposa e marido, mas lá irmãos diante da Tua presença, Senhor. É essa a esperança que o Senhor nos traz por meio de Cristo Jesus. E é essa a esperança que nós precisamos ter, ó Pai. Então põe, Senhor, em nós a esperança, ó Pai. E nos faça viver segundo essa esperança, ó Deus. Que o luto, ó Deus, nesse momento, ó Pai, sirva para reflexão, como a Tua palavra diz. Que o luto sirva nesse momento para nós entendermos, ó Deus, que nós não somos nada, ó Pai. Sem nada, Deus, chegamos, sem nada, Deus, podemos ir, ó Pai. Ó Deus, só o Senhor, ó Pai, é a nossa esperança. Só o Senhor é o abrigo eterno, Deus. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor traga, Deus, cura sobre os enfermos, ó Pai. Libertação sobre os cativos, ó Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que ainda estão cegos, ó Pai. O coração daqueles que ainda estão endurecidos, ó Pai. E a mente daqueles, ó Deus, que ainda falta, Deus, conhecimento, ó Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor, do lamaçal aqueles que ainda estão atolados, ó Pai. Tira do embaraço aqueles que estão enroscados, ó Deus. Traz luz, ó Deus, em nome de Jesus, para aqueles que ainda estão em trevas, ó Pai. E abra os nossos olhos para olhar para o Senhor. Nos dê um coração que Te ama, Senhor. Nos dê um coração que Te busca, ó Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai.